Muito bom dia, Alex. Bom dia, ouvintes. Manhã quente em Porto Alegre. Eu que cheguei aqui ontem, praticamente, passei a semana em Pelotas, Capão do Leão, organizando lá, dando continuidade à organização da abertura da colheita. Como é que tá lá se desenhando, Anderson? Estive lá a semana toda, Alex, justamente porque, além das nossas outras obrigações aqui na FederArroz, como integrante da comissão organizadora da abertura da colheita, nós estamos acompanhando lá a montagem, para que se tenha uma ideia, a montagem que já se iniciou há mais de uma semana dos estandes na abertura de colheita, que já disse aqui no teu programa e repito, esse ano nós temos um número de participantes, expositores recorde, que beira 150 expositores, o que evidentemente nos deixa aqui como organização felizes, né, nesse momento, e mostra o quanto o setor vem, de fato, crescendo muito, graças a uma união de forças aí que fazem esse evento crescer a cada ano. Segunda-feira nós temos coletiva lá, vai estar lá conosco, lá em Capão do Leão? Volta para Pelotas? Volto para Pelotas já amanhã, Alex, inclusive ia reforçar o convite aqui para ti, da pertinência, que importância para nós da tua participação, e é um momento importante para nós, na medida em que startamos oficialmente aqui essa última etapa de organização do evento, que culmina com aqueles 3 dias de uma programação extremamente intensa, que esse ano, inclusive, já falamos aqui no teu programa também, e repito, convido os produtores a analisar, a verificar a programação do evento. Ela tem um dia a mais de programação. Ela vai partir ali das vitrines na terça, quarta e quinta, 14, 15, 16. Na parte da manhã, na parte da tarde tem as tradicionais palestras, painéis no auditório principal, com no primeiro dia a cerimônia de abertura da colheita, a safra 22-23, no final da tarde do segundo dia, isso é uma mudança importante, e no terceiro dia um painel ali, um debate, todo ele capitaneado no auditório pelo Senar, inclusive deixo um abraço e um agradecimento muito especial aqui para o Condorélio, ouvi tu falar dele agora há pouco, que é o nosso superintendente do Senar, que foi muito importante nessa construção essa parceria, o Senar entrando como co-realizador do evento. Sem dúvida nenhuma, uma parceria de peso em que o Senar e a FederArroz têm feito, aliás, aí, ao longo desse ano passado, aí, no Duas Safras, a FederArroz sempre presente também, né, o Anderson? Alex, ontem eu comentava que eu fui participando da primeira etapa do Duas Safras, representando a FederArroz, e talvez não tivéssemos ali naquele início a dimensão da importância desse programa, que é extremamente pertinente para a nossa região sul. Sabemos disso, né, o quanto é importante o produtor estar atento à possibilidade de se ter novas culturas na sua propriedade, potencializando a sua produção, para que possa ter lucratividade. A melhor forma de quebrar é ter um cliente ou um produto. Então, Duas Safras veio para suprir essa necessidade. Eu sempre dizia, né, nas nossas manifestações, que não se trata de um programa de setor apenas, assim, um programa de Estado, isso é importante mais. E tá aí, a abertura de alguma forma também reflete isso, a própria lavoura, né, do ato cerimonial, e os produtores vão perceber, ela tem não só arroz, mas tem milho, tem soja, a vitrine tecnológica, ela terá 2 roteiros esse ano, o roteiro tradicional, que é o arroz e as instituições públicas ali, o FEPEL, o FSM, URGS e assim por diante, EPAGRE, IRGA, Embrapa, e tem outro roteiro, esse ano nós vamos dividir a vitrine em 2 roteiros diferentes, e outro soja e pecuária, que é o nosso roteiro multisafras, e isso é importante dizer que então nós dividimos as vitrines em 2 roteiros, justamente porque há um número significativo de participantes para que o produtor possa ter mais conforto e absorver o maior número de informações, né, e tecnologia para que ele possa aplicar na medida do possível na sua propriedade, Alex. Essa é uma informação bastante pertinente aqui também que eu gostaria de dividir com vocês. Daqui a pouco, na faixa das 8, nós vamos ampliar mais sobre o arroz com o nosso vice-presidente Roberto Fagundes. Até eu quero uma panorâmica dele sobre como é que está lá na fronteira oeste, né? O Robertito, que agora também é o presidente do Sindicato Rural lá de Uruguaiana e vice-presidente da nossa FederArroz. Quem está te mandando um abraço é o André Andres, tá? Da Embrapa, tá na nossa audiência.
Abraço ao Anderson, batalhador das causas agrícolas. Eu quero aproveitar também aqui para falar das excursões para a abertura da colheita. Aqui de Camaquã, o Voziar me falava ontem que já está disponível as inscrições. O pessoal pode ligar lá para a sede da cooperativa, falar ou com o nosso Chico da César ou com a Leni e marcar o seu lugar aí no ônibus. Depois eu acho que o Zé Carlos vai estar aqui conosco também, ele vai nos passar mais orientações, mas deverá ter todos os dias excursões aí para Capão do Leão. É o pessoal se mobilizando, né, Anderson? Alex, isso se deve muito a esse trabalho de imprensa. Eu deixo aqui um agradecimento para ti muito especial. Obrigado. A imprensa é fundamental a imprensa profissional é fundamental numa democracia, e para mobilizar efetivamente a nossa base, a imprensa do interior, ela tem essa capilaridade, esse condão, esse poder. Não posso deixar também de fazer um registro aqui de um abraço para o André Anderson, porque o que eu incomodo esse rapaz dentro da Embrapa Capão do Leão não é brincadeira. Então é outro cara que nos apoia muito, ele é fundamental nesse processo e entende muito de arroz. Sempre gosto de ver o André falando sobre arroz, isso é importante também destacar aqui. E não posso também seguir no meu comentário de hoje, Alex, sem fazer um registro mais uma vez sobre Camaquã. Camaquã, isso tem a ver com a mobilização e com as caravanas. Camaquã é uma das principais, está entre as 3 principais entidades associativas do Estado do Rio Grande do Sul, no que diz respeito aos arrozeiros, pela qualidade dos seus participantes, suas diretorias ao longo de anos, não é algo pontual, mais de 15 anos que muita gente qualificada passa pela Associação de Camaquã, consequentemente acaba colaborando com a Federarroz, como associação, ainda como diretoria. Esse ano nós temos o Celso Bartz, nós temos o Gross, nós temos o Volzear, que entrou muito bem. Então nós temos que deixar um registro sempre importante sobre Camaquã. E esse ano, ao que me consta, segundo o Lucas, que está organizando isso, nosso amigo Lucas, já tem 3 caravanas de Camaquã. Então isso mostra, né, que o quanto essa cidade é pertinente. Se cada cidade arrozeira colocasse uma caravana, nós teríamos mais de 150 na abertura. Camaquã bota 3, então isso é importante, o que nos leva hoje a ter mais de 40 caravanas, 40 ônibus aí previstos para abertura, o que mostra que de fato teremos ali mais de 10, 11, beirando 12 mil pessoas, que a nossa preparação é para receber 12 mil produtores lá dentro, nesses 3 dias de evento, que aumente muito, Alex, a nossa responsabilidade e mostra mais uma vez que estamos como entidade aqui, como abertura, como setor, me parece, no caminho. Tu estavas falando, eu estou me lembrando de uma coisa aqui, estou fazendo um balanço das coisas. O setor orizícola e o arrozeiro, ele tem muitos obstáculos, não tenha dúvida nenhuma disso aí, é uma atividade, é uma cultura muito complicada. Agora, se for analisar, doutor Anderson, também tem privilégios que outros produtores de outras culturas não têm. Por exemplo, a soja não tem uma associação forte da soja aqui no estado. Nós temos a ProSoja muito forte lá no Mato Grosso, lá no Centro-Oeste, mas aqui não, a verdade é essa. As próprias outras associações de outras culturas, olha só, tchê. O arroz tem a Federarroz, que é sim, é envolvente, é engajada. Tem o IRGA também. E tem uma abertura da colheita fantástica, né? Que é, sim, o maior evento de abertura de colheita das culturas aqui do Rio Grande do Sul. E vou te dizer mais, do sul do país. Tá? Então, tem coisas que às vezes a gente tem que agradecer, né? E não se dá conta, né, tia? Alex, eu me permito registrar aqui com toda tranquilidade algo que já é pacífico, se diz conhecido no setor. Nesse formato de evento de abertura de colheita, ela é a maior do Brasil hoje, e nos orgulha muito, e ela é do setor arrozeiro, esse setor que deve se orgulhar, porque afinal de contas apesar de sair aqui do fim do fundo do Brasil, do fim do fundo da América do Sul, ele alimenta esse país, é assim daqui que sai o arroz, e é assim daqui que ainda vai seguir saindo com o passar dos anos, e os números apontam para isso. Então, é também o maior evento hoje realizado dentro de Embrapas do país, ou seja, acho que o arrozeiro, e eu falava isso no discurso ano passado, temos, né, hoje um
um evento muito forte. Para várias empresas multinacionais do setor, sim, a abertura se tornou o principal evento, inclusive superando o Expo Inter e Expo Direto, justamente pela essa possibilidade de mostrar em loco ali, né, com as visitações em vitrines, entre outros debates que estão sendo realizados dentro da abertura, como principal evento. Tem aí o exemplo da BASF, que investe muito no evento. Eu quero deixar sempre também um registro especial ao pessoal da BASF, que acreditou no evento lá atrás e segue apoiando intensamente, assim como o pessoal da FMC, quando o evento beirou uma falência operacional aqui lá em 2013 para 2014. Nós tínhamos 30 expositores, hoje temos mais de 150. Então isso mostra, Alex, o quanto é importante, como cresceu a abertura da colheita, e de alguma forma ela reflete aquilo que eu falei anteriormente, volto a insistir, ela reflete aquilo que acontece no setor, e hoje sim nós temos, né, uma região sul que passa a ser uma última, talvez, nova fronteira agrícola aqui do nosso país, e existe, evidentemente, um interesse das empresas em olhar para esse espaço, para esse lapso, né, esse espaço do Rio Grande do Sul ali, e investir fortemente, que é o que vem acontecendo, e a nossa missão como entidade é capacitar de alguma forma esse produtor, fazer com que ele enxergue aí as possibilidades que terá para o futuro, para que possa se beneficiar a si, a sua família, evidentemente, o seu negócio, e isso, Alex, reverterá em benefício para toda a sociedade, e espero, né, que nós tenhamos aqui a capacidade de mostrar para a sociedade urbana aqui, não só do Rio Grande do Sul, mas de todo o Brasil, quanto a agricultura do Rio Grande do Sul ela é competente no sentido de equacionar a questão econômica, social e ambiental, e isso deve ser motivo de orgulho, repito, para nós, e reconhecimento não só dos nossos governantes, mas também no exterior. Ô, doutor Anderson, eu vou aproveitar a tua condição de advogado para trazer um assunto que teve, aliás está, né, muito à tona aqui no estado, que é esses 10 anos aí da tragédia que aconteceu lá em Santa Maria, que bem conhece. Tivemos lá filhos de amigos que se foram. Eu, por exemplo, conheci uma sobrevivente da Boate Kiss, pouquinho tempo depois que aconteceu tudo, lá em Alegrete, filha de um produtor rural. Tinha muita gente da volta lá que estudava e que estava nessa boate, né? Aquela fatídica noite que ontem se comemorou, que ontem marcou aí os seus 10 anos de tragédia. Como é que pode, doutor Anderson, 10 anos e nós não temos ainda, já tivemos o julgamento, acabou sendo anulado esse julgamento, que justiça é essa? O pessoal fica perguntando, né? E aí a gente também podemos fazer sim uma ilação com os processos do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi também, depois de ter sido julgado, foi cancelado, ou adiado ao menos. Como é que pode demorar tanto assim num caso tão rumoroso como esse, Belório? A justiça a ser feita. Bom, Alex, eu já fiz esse exercício no último comentário que eu fiz aqui na semana passada. Comentário muito ácido, inclusive difícil de se fazer, na medida em que envolveu aquela questão sobre terrorismo, sobre se era ou não golpe de Estado, quando é que se pode configurar, e lá eu fiz uma divisão entre a questão política setorial, né, um cidadão, e do advogado que volta a falar aqui com toda tranquilidade. E não raro, quando falamos como advogado, muito embora seja considerado um profissional objetivo, não agrada a opinião comum, infelizmente, faz parte do processo, algo que nós temos que assumir com tranquilidade. Já deixo um abraço para o Pires, que está passando ao fundo. Então, é natural, Alex e ouvintes, que o processo tenha um tempo diferente da vida real, um tempo mais lento. Isso faz parte, não só ontem, como hoje, como deverá ser sempre assim. E quanto nós vamos equacionar um processo, que se ele for muito rápido, talvez ele seja julgado de maneira indevida. Por quê? Porque o processo não pode ser julgado de forma assodada, tem que ser feito com calma, com tranquilidade, com o juiz efetivamente julgando processos no menor número possível, e hoje que nós temos são juízes julgando 25, 30 mil processos, talvez, nas suas comarcas, o que é impossível dar uma qualidade. Então, esse é o primeiro ponto. O processo tem que ser julgado de forma relativamente lenta, perto da vida real, perto da vida que nós temos aqui fora. Porém, o motivo pelo qual muitas vezes um processo se arrasta durante muitos anos, e são vários esses motivos, um deles é justamente essa falta de capacidade operacional do nosso poder judiciário, que tem poucos servidores. Isso é algo que sempre afeta não só
o judiciário, mas também o executivo, como sabemos, tem o IRGA. Então temos poucos servidores muitas vezes desqualificados para a complexidade de algumas situações, e principalmente, Alex, aí eu vou entrar onde eu quero chegar. Principalmente, nós não podemos, em hipótese nenhuma, e eu falei isso semana passada e já falei em outras oportunidades aqui, nós não podemos flexibilizar as regras processuais, o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório. Nós precisamos, isso não há a menor possibilidade de se flexibilizar. E eu disse isso semana passada, nós temos dois tipos de processo dividido em duas partes, ou direito pode ser dividido em duas partes, grosso modo aqui, uma é a questão processual, outra é a questão de direito material, se tem ou se não tem direito. Para se decidir se tem ou se não tem direito, nós vamos seguir um rito, um método de avaliação feito pelo Estado, que é o processo. Se nós flexibilizarmos isso, o Estado começa a ruir. E essa é a razão pela qual, e aí tu falaste agora um pouco, os processos do agora presidente novamente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, foram anulados. É porque não se seguia um rito devido. Por quê? Porque em determinado momento o juiz acabou trocando informações com o procurador da República, que me parece completamente inadequado, e falo isso com toda tranquilidade. Porque se eu aceitar isso para A ou para B, eu aceito para mim como advogado e com o Alex. Imagina, né, o juiz conversando com o procurador. Então, assim, esse problema que ocorreu acabou revertendo algo muito mais nocivo, que foi a nulidade dos processos, teve que começar de novo e, consequentemente, acabou o julgamento de segundo grau, condenação de segundo grau, a pessoa pôde concorrer como candidato e está aí presidindo o nosso país. Essa questão daqui não é diferente. Infelizmente, o processo é muito complexo, foram 250 mortes, uma série de envolvidos. Então, a polícia fez um trabalho muito rápido, que teve também que ter variações, modulações ao longo do inquérito. O Ministério Público, me parece, em alguns momentos adotou uma estratégia que nós aqui avaliávamos à época como não a mais adequada, o que foi atrasando e culminou com um desrespeito do júri, um desrespeito do rito do júri, inevitavelmente, tanto é que isso foi praticamente inquestionável dentro do Poder Judiciário, que se anulou. Então isso é muito ruim. Então os atores processuais precisam estar atentos, porque eu não posso fazer justiça a qualquer preço. Eu preciso, sinceramente, respeitar o processo legal. E aí está o exemplo disso, né? Um processo legal que foi desrespeitado e acaba culminando no quê? Nessa frustração social que temos hoje de esse processo voltar e a gente ficar revivendo, né? E enquanto esse processo não acabar, enquanto as pessoas não forem punidas, a gente vai ficar revivendo essa tragédia. Não vai haver paz. Doutor Anderson, eu vou dizer uma coisa para você. Já começa pela frustração desses familiares, que eles não vão ter uma justiça plena. Até porque tivemos esses réus aí, os donos da boate, o pessoal da banda. Agora, se fosse feita a justiça mesmo, nós pegaríamos servidores da prefeitura de Santa Maria, nós pegaríamos gente do próprio Ministério Público também, Corpo de Bombeiros, essa lista vai longe. Foi uma falha grotesca, coletiva, que acabou ensejando essa tragédia toda. Então, só para a gente abrir e fechar parênteses, nem todos os culpados foram julgados. E aqueles que foram julgados estão aí livres. Culposo, doloso, seja o que for, não houve ainda o justiciamento destas vítimas da Kisna. Ontem eu conversava com uma cliente e ela acabou vindo esse assunto referente a Coatkiss, inevitavelmente isso voltou a fazer parte, por isso que eu digo, a gente volta a reviver esse drama de uma maneira bela ou uma maneira saudosa, positivamente, se é que isso é possível, mas de uma maneira triste, porque realmente estamos abrindo essa ferida, porque isso não foi julgado ainda. E ela dizia, de maneira muito competente, né, na sua fala, muito feliz, que é uma série de erros que culminam numa tragédia, geralmente, não é um só. Então, assim, nós podemos perceber inúmeros erros aqui que, sim, poderiam culminar em culpados, e isso me parece bastante importante de se dizer também, Alex, mais uma vez. O Anderson te mandou um abraço, Zé Carlos, manda um abraço para ele aí. Bom dia. Bom dia, meu amigo, parceiro Anderson. Sabe que eu te acompanho sempre, né? Te ouvindo, porque tu tens uma cabeça muito boa, lucidez, entendeu?
E eu te vejo, viu, esse ano, um ano com muitas preocupações, viu? Eu vejo que esse ano nós vamos ter que trabalhar muito mais. Então, bom dia, viu, meu amigo Anderson? Tu irás a Brasília e vai voltar para a abertura da colheita? Vou. Vai ficar poucos dias lá em Brasília. Vou segunda-feira para Brasília e volto dia 14. Já te liberaram para voltar para o Distrito Federal? Não vão me prender. Bom, eu pedi informações lá e me disseram que não vão me Habeas prender. corpus. Qualquer coisa o Anderson segura lá também. Exatamente, segura. Anderson, outro destaque para finalizar aqui. Alex, finalizando meu comentário, te agradeço mais uma vez. Estive, como eu disse, na Zona Sul ao longo dessa semana e, evidentemente, circulamos um pouco pela região e, evidentemente, que nos chama a atenção, sim, as perdas que já assolam o produtor, inevitavelmente, não só na soja, mas pecuários, campos realmente muito secos. A soja com um potencial produtivo aí já muito menor do que aquele que se tinha há 15, 20, 30 dias atrás. Então, realmente precisamos de chuva nas próximas semanas, senão realmente a situação do produtor, inclusive daquela região, né, que não foi tão complicada no ano passado, acabou sendo uma ilha dentro do contexto. Esse ano, inclusive na região sul do estado, que é onde eu estive e posso falar, a situação começa a ficar bastante difícil, o que, evidentemente, como bem colocou nosso amigo Pires, aí, que sabe muito bem os bastidores de Brasília, é um ano em que teremos inúmeros desafios pela frente. Então, nosso foco agora é trabalhar realmente a abertura, mas voltando para cá imediatamente pós-evento para enfrentar aí a totalidade das dificuldades que teremos pela frente, que não serão poucas, Alex.